Olá, Econolovers! Faz muito tempo que eu não apareço aqui. E aí, ano passado eu tinha falado pra vocês que eu faria um vídeo uma retrospectiva do que foi 2020, do que a gente espera pra 2021. A ideia é ser bem curtinho e passar os conceitos básicos pra vocês, tá? Então, como eu não preciso falar, todo mundo sabe que 2020 foi, né, um tanto quanto difícil, principalmente no aspecto de saúde, nem se fala, mas do econômico também. E o que marca 2020 para os mercados é volatilidade, tá, gente? Então, eu anotei aqui alguns números que eu não sei de cor, mas o Ibovespa chegou no dia 23 de janeiro de 2020 a 119.527 pontos. Em março, ou seja, 3 meses depois, ele chegou a 63.569 pontos, ou seja, uma queda brusca em 3 meses, né? Em um intervalo muito curto de tempo. O que prova isso que eu acabei de falar de volatilidade. Quais foram os principais fatores, gente? Então, Covid, né? Não precisa nem falar, é uma questão de doença pública, de saúde pública que gerou quarentena, pessoas que não consumiram, pessoas que perderam emprego, enfim. E no final do ano, né? Então a gente trazendo uma linha de tempo: janeiro, 119 mil pontos, março, 63 mil pontos, dezembro de 2020, a gente fechou aí, em média 119 mil pontos. Ou seja, o Bovespa praticamente andou de lado. Quem não realizou, então quem não vendeu, conseguiu recuperar o patrimônio, tá? E um dos fatores principais aí para a recuperação do Ibovespa foi o otimismo com as vacinas e também as eleições americanas. Então a gente entende que o Trump não ser reeleito, e sim o Biden, trouxe um equilíbrio aí, uma menor volatilidade e com tudo isso, né, juntando aí o otimismo de vacina, as atividades econômicas voltando, o investidor estrangeiro, então o investidor gringo que em março saiu, né, o Brasil também tá arriscado, vou tirar meu dinheiro. O investidor gringo, ele voltou, então nosso Ibovespa subiu, tá? Então, janeiro 119, março 63, dezembro de 2020, 119 mil pontos. Falando em dólar, a gente começou 2020 a 4,01, tá? Em maio a gente chegou aí a R$6, tá? Enfim, boatos de 7, mas também teve uma volatilidade muito alta. Fechamos o ano de 2020 em torno aí de 5,10 a 5,30, tá bom? O que aconteceu? Então, é justamente isso que eu expliquei para vocês, o investidor gringo, tá? Então, o investidor gringo, ele tirou o dinheiro do Brasil, porque estava muito arriscado, daí o dólar, ele sobe, tá? E aí depois, no comecinho de novembro já, novembro e dezembro foram os meses marcados pela volta do investidor gringo a investir aqui no Brasil, tá? Na bolsa brasileira, no Ibovespa. Então isso fez com que o dólar caísse de novo, tá? Mas é um fator externo. É importante frisar isso porque a gente ainda tem muitas questões no Brasil que precisam ser resolvidas, como reformas, tetos de gastos. Então, a recuperação do Ibovespa e abaixo do dólar se deu principalmente pela volta. Ai, desculpa, gente, um mosquitinho aqui. Do investidor gringo no Brasil e não fatores internos, tá? Agora falando, juros, terminando de 2020. Então, juros, a gente começou o ano aí com 4,5% de taxa Selic e a gente chegou, né, a gente terminou e ainda está nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em janeiro, a gente teve um corte a 2%. Esse corte é uma política expansionista, tá, gente? É o que eu já expliquei para vocês aqui no canal Dovish. Então, o Banco Central, ele entende que a economia precisa de incentivos, precisa de juro baixo, as pessoas precisam ter acesso a crédito, as empresas, para que a economia ela consiga superar, entre aspas, toda essa crise da Covid. Então, a gente começou 2020 com uma Selic de 4,5% e finalizamos a 2%, totalmente dovish, uma política totalmente expansionista. Indo para 2021, que é o que interessa, mas eu acho que foi bom dar esse overview para vocês entenderem. A gente tem já sinais de recuperação econômica, alguns países aí, principalmente China, em V, então, né, caiu e já subiu na mesma proporção. Porém, mesmo as vacinas já estão sendo aplicadas em alguns países, né, Brasil, a gente tá com uma previsão do dia 25 agora em São Paulo, ainda não sabemos. Mas ainda assim, a Covid, né, a pandemia da Covid está em ascensão, então os casos voltando a subir, isso traz grande preocupação, tá bom? Falando em política, gente, para 2021, o que a gente espera com a eleição do Biden, tá? Então, como eu disse para vocês, até então, agora a gente tem um ponto de atenção aí para uma Blue Wave, posso explicar para vocês em outro vídeo, mas até então tinha um otimismo muito grande, porque o Senado
nos Estados Unidos, ele continuava republicano, então isso trazia um equilíbrio. O Biden, ele é democrata, tá? Só para vocês entenderem. Mas, além disso, né, até por conta desse parênteses que teve semana passada, da Blue Wave, com os democratas dominando, mesmo com isso, gente, o Biden, ele é um líder que é menos polêmico do que o Trump, então isso traz menos instabilidade para o mercado, e a briga ali comercial, a guerra comercial, que muitos já até chamam de Guerra Fria, entre Estados Unidos e China, tende a amenizar, tá? Ou seja, isso impulsiona um crescimento global, porque uma guerra comercial ela é muito ruim, acaba travando a economia como um todo. Então, amenizando essa guerra comercial, a China, por exemplo, né, tende a crescer mais. Estou mudando aqui de página. E aí isso beneficia o Brasil indiretamente, porque a gente é um dos maiores países exportadores, tá? E a China é um de nossos grandes clientes. Então pensa, se o nosso cliente está crescendo, a gente tende a crescer mais, tá? Então é importante frisar que o Brasil, sendo um dos principais países exportadores de matéria-prima do mundo, então quanto menos guerra comercial tiver, melhor vai ser pra gente vai vender mais, tá bom? Voltando para a questão interna, gente, teto de gastos, tá? Continua sendo aí a maior preocupação econômica, financeira, enfim, o que a gente precisa? A gente precisa manter o teto de gastos esse ano e a gente precisa andar com as reformas, principalmente reforma administrativa e reforma tributária, tá? O que significa isso tudo que eu tô falando, né? O Brasil, ele manter teto de gastos e andar as reformas significa um crescimento maior de PIB, uma inflação controlada e manutenção de juros baixos, tá? Então, por isso que é muito importante. Se isso não acontecer, muito provavelmente a gente vai ter um crescimento muito menor que o esperado. Fechando com o que a gente espera aí de mercado para 2021, claro que cada asset tem uma projeção, mas a projeção consensual, né, de mercado é que a gente encerre aí o ano com uma Selic de aproximadamente 5%, com quedas a partir aí do meio do ano, então acho que agora o Congresso está em recesso, enfim, e até pela questão de vacinas, a gente entende que no primeiro tri, né, até no primeiro semestre vai continuar baixo, mas depois já vai subir, e aí se fechar com 5%, que é o projetado consensual pelo mercado, o que isso significa, gente? Significa que você, investidor, vai precisar continuar diversificando, tá? Aquele cenário que você ganhava muito com renda fixa, ele não existe mais, tá? Então, esse é o recado para vocês, foi o overview, foi o que a gente espera de 2021. Então, mantendo esse cenário de taxa baixa de juros, não tão baixa como a gente tem hoje, mas ainda assim baixa, respeitando o seu perfil de investimento, você vai precisar ter pelo menos uma fatia em renda variável, enfim, seja lá o que for, mas a renda fixa, tá? Ela precisa ser analisada com muito cuidado, precisa ter, né? É muito difícil você excluir uma fatia tão importante assim de investimento, mas você, investidor, vai ter que diversificar, tá bom? Para ter um ganho maior. Beijo, espero que vocês tenham gostado.